Olá, bem-vindo ao canal Espírito e Vida Oficial, que vai ao ar sábado sim, com apontamento, hora 19, aqui em Moçambique. A conversa hoje é tema extremamente. Olá, bem-vindo ao canal Espírito de Vida, que vai ao ar sábado sim, com hora 19, aqui em Moçambique. A conversa hoje é muito e super bem sugestiva. Vamos falar sobre bênçãos do diabo, ou se quiser, vamos falar a conversa é, na verdade, em torno da questão muito interessante que é feita constantemente nos meandros das pessoas salvas ou cristãs. Querem saber por que é que os mundanos são mais abençoados ou prosperam mais que as pessoas salvas. Vamos começar esta conversa após termos na semana passada, assim que é, terminado uma conversa muito interessante, também a falar sobre as batalhas do útero, batalhas que as pessoas estão lidando com hoje na vida, uma boa parte delas provém do útero das suas mães. Elas começaram, as pessoas ainda no ventre da mãe, é quando as guerras foram expolitadas e que as têm perseguido até o dia de hoje. É por isso que é extremamente importante saber como reverter a situação, que na verdade nós vimos também naquele estudo que terminou a semana passada. Se não puder acompanhar por alguma razão, eu recomendo muito que aqui no canal mesmo acesse a este estudo, Batalhas do Útero, e vê o que fazer, vê os sinais, na verdade, que indicam potencialmente que a sua vida pode estar acontecendo em volta ou em torno de batalhas que foram acionadas em si ainda no ventre da sua mãe. Não só também terá ferramentas para poder quebrar toda e qualquer batalha que possa estar a atravessar, que teria iniciado em si, você ainda no ventre de sua mãe. Como disse, hoje vamos começar um tema super mega sugestivo. Vamos falar sobre as bênçãos do diabo. Será que o diabo tem coisas para dar às pessoas? A pergunta que não se cala é por que os cristãos, ou melhor, os mundanos, passo a expressão, por que os mundanos são mais abençoados que os cristãos? Porque é que, efetivamente, quando uma pessoa vai fazer um pacto com Satanás para prosperar, prospera de fato. De onde é que o diabo apanha essas bênçãos para dar a estas pessoas? Será que ele cria bênçãos? Será que ele é um mini criador? Se não, onde é que ele apanha estas coisas para dar às pessoas? Porque mesmo agora, aqui falando consigo, hoje, se você for dar a sua alma ao diabo, há de prosperar. Bem mesmo. Pelo menos matéria e financeiramente você vai prosperar. Terá outras consequências, obviamente. Pode nunca mais dormir, nunca mais ter sono suave, dentro de outros fatores que aqui não interessa abordar. Mas vai acontecer. A pergunta é por quê? De onde é que ela apanha todas essas coisas para dar às pessoas? É sobre este assunto que vamos conversar a partir de hoje, até as próximas conversas aqui no canal Espírito e Vida Oficial. Se ainda não fez, eu lhe peço que possa inscrever-se no canal, como também acionar o sino para que possa ser notificado sempre, mas sempre que estivermos no ar ou até a lançarmos um conteúdo que de certeza irá abençoar e transformar a sua vida. Lembre-se que nosso objetivo é um só: erguer espíritos transformadores de gerações. Cá não se fala de religião, mas sim da espiritualidade. E hoje essa é a questão, é o tema que temos aqui, bênçãos que vêm do diabo. E lembre-se que todas as nossas conversas são alicerçadas na palavra de Deus e hoje, obviamente, não será diferente. E como sempre, nós vamos dar o pontapé de partida estudando a palavra de Deus. O primeiro aspecto que é que você entenda é que Satanás tornou-se o Deus deste mundo. Lembre-se que em Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles existiu ou existe até hoje. Mais tarde fez o homem e o coroou como a coroa da criação, passa a redundância. Fez dele, sim, a coroa, o ponto, o apex da sua criação, foi o homem. Tanto que o salmista questiona, quando olha para os céus, a terra, os oceanos, os mares, olha para os montes, etc. E toda coisa bonita na natureza que Deus criou, ou Deus pôs na natureza, passa a redundância, mas ele questiona, diz, por que Deus não pensa em nenhuma dessas coisas? A mente de Deus está em uma só coisa, no homem. Ele fica perplexo, isto em Salmos capítulo 8. Porque o homem não só é imagem e semelhança de Deus, como também é a coroa de toda a criação. Assim sendo, ele tornou-se uma espécie de Deus, tem minúsculo, Deus da Terra, o líder máximo, o governador regente do planeta Terra. Infelizmente, mais tarde, capítulo 3, o homem deixa-se levar pela tentação ou a indução ou decepção do diabo
e assim automaticamente o bastão de liderança da terra, como quem diz, passa para Satanás. Ele vendeu a autoridade de governativa da terra para o diabo. Assim o diabo passou a ser chamado ou tido como o Deus deste mundo, ou Deus da terra. Como vamos ver agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, onde diz o seguinte. Vou começar ainda do versículo 3 só para contextualizar. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perderam está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Logo nisso diz assim, nos quais o Deus deste século o cegou. Então, este século tem um Deus. Quem é? É Satanás. Lembra-se da tentação de Jesus? O que ele disse? Dentre várias coisas, levou-lo para o monte e mostrou-lhe todos os países, o planeta, países da Terra, assim que é, reinos na altura, e com as riquezas que eles mesmos tinham. E disse assim, tudo isto dar-te-ei, porque foi-me dado. Quem deu a ele? Porque é meu, quem lhe deu? Tudo isso vou te dar, desde que se prostres e me adores. A dar a entender que praticamente até a altura em que conversava com Jesus, ele ainda era o Deus da terra, era o detentor de seus reinos, as esferas de glória, poder, riquezas, estavam em suas mãos. Tanto que ele queria passar para Jesus, caso Jesus se prostrasse e o adorasse. Mas como é que ele chegou lá? Porque ele nem sempre foi o Deus da terra. Ele atingiu este apex, esta posição, se assim poder dizer, criou, que lhe foi dada por Satanás, desculpa, primeiro por Deus, porque foi criado por Deus. E antes de Adão estar na terra, Satanás já estava na terra, já estava no jardim, o que veremos mais tarde. Mas também naquela situação, naquela conversa que teve com Adão, e Adão desobedeceu a Deus, então a autoridade sobre a terra passou de uma ou de outra maneira para Satanás, no qual voltou mais uma vez a ser o Deus da terra. Numa outra conversa ou temática, poderíamos, se calhar, conversar em torno do ponto que aqui pus, não é? De passagem de resposta. Que Satanás esteve na terra antes de Adão e esteve também no jardim antes de Adão. Então, é uma coisa que se calhar fica para uma outra oportunidade de falar, mas, no entanto, do momento entende que foi o que aconteceu, Satanás esteve na terra, ele governava, Deus criou o homem e trocou a governação de Satanás sobre a terra para Adão, e Satanás foi atrás de Adão. Foi atrás de Adão e voltou a usurpar essa autoridade. Quando Adão desobedeceu a Deus, caiu, como a gente diz, a queda do Adão. Nesta queda, então, voltou-se a transferir a liderança da terra para Satanás. E ele então diz, aqui diz o apóstolo Paulo, que ele é tido como o Deus daqui da terra. Ok? Então, como eu disse, nem sempre Satanás, ou o diabo, foi Deus deste mundo. Ele sim tem agora um domínio ou controle sobre uma parte das riquezas deste mundo ou planeta Terra. E nota que este controle que ele tem sobre uma parte das riquezas da Terra não foi Adão quem lhe deu, foi-lhe dado por Deus. Adão simplesmente passou o bastão da autoridade sobre a terra e domínio sobre a terra para Satanás, o diabo, mas as riquezas quem pôs nas mãos de Satanás foi Deus muito antes da criação de Adão e Eva. Até agora estamos juntos, não é? Muito bem. Se está acompanhando esta live, esta conversa, e está percebendo, por favor, escreva aí nos comentários. Estamos juntos e peço mais uma vez que partilhe o link do canal e também dessa conversa com os seus amigos, nas suas diversas páginas sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Bênçãos que vêm do diabo, ou se quiserem ainda, porque é que os mundanos, entre aspas, são mais prósperos que os não salvos. Em torno dessa conversa, queremos avançar ou debruçar e responder essa questão, que se calhar irá também responder muitas outras questões que você ou ainda seus amigos possam ter em torno desta temática. Bênçãos do diabo. Entenda que Lucífero não era o braço direito de Deus.
Vamos ler aqui Isaías 14, Isaías 14, Isaías 14, e vamos ler versos 12 a 14. Entenda que Lúcifer não era braço direito de Deus. Passo aqui a ler. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, ok, desculpa, vamos parar por aqui. 12, 13, 14, Isaías 14. Quando ele diz assim, ascenderei para o céu, é porque ele não estava posicionado nos céus. Entenda uma coisa, na Bíblia existe o céu e existem céus, ok? Céu é uma coisa, céus é outra coisa. Céu refere-se ao gabinete de trabalho de Deus. Céus refere-se a três dimensões principais que têm suas subdimensões do céu. Céus é plural, céu é terra. Antes de Deus criar céus, os céus, criou o céu. Ok? O céu é o gabinete de trabalho de Deus. Depois existem céus, que está dividido em três níveis. Tem o céu baixo, tem o céu médio e o céu alto, ou os mais altos céus. Ok? Então, quando ele diz subirei ao céu, é porque o Lucifer não estava no céu. Este céu, subirei ao céu, é o céu mais alto. Ele não estava no céu mais alto. Ele não estava no céu onde é o habitat, desculpe, onde é o local de trabalho de Deus. Diz subirei porque não estava lá. Não sei se está a perceber. Então, ele não estava posicionado neste céu. Quando ele diz aqui no verso 13, diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele não estava no céu, não tinha acesso ao céu, mas estava nos céus, plural. E na verdade ele vivia na Terra. Ele habitava no planeta Terra. A Terra tem duas dimensões ligadas a si. Tem a dimensão da Terra visível e tem a dimensão invisível da Terra. É na dimensão invisível da Terra onde estava o trono de Lucifer, digamos, o seu gabinete de trabalho. E é a partir deste trono, do seu trono, na parte invisível da terra, que ela ascendia para os céus, plural, para ter encontros com Deus, dando outras coisas, então voltava a descer para a terra. Então, ele percebeu-se que existe uma outra dimensão elevada do céu, é lá onde ele queria ir após a sua queda. Diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele não estava do céu, queria subir ao céu. Por isso que eu dizia assim, há que perceber que Lucífero não era o braço direito de Deus. Estamos juntos? Ele não era o braço direito de Deus. Depois diz assim, ele queria erguer seu trono acima das estrelas de Deus. Aqui ele diz assim, eu subirei ao céu, depois diz, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele tinha um trono, como eu dizia, e ele pegou neste trono e queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus. E note que esta expressão, estrelas de Deus, refere-se a uma classe de anjos, a uma classe angelical chamada de estrelas de Deus. Então, ele queria subir, exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus. Não só, a Bíblia diz assim, e no monte da congregação me assentarei. Quer dizer, que ele não estava no monte da congregação, não fazia parte deste monte. Ele estava num outro monte. Ele tinha acesso a um outro monte, no qual ele caminhava por cima de pedras preciosas, muito brilhantes, que são chamadas, em algumas versões, de pedras de fogo.
De tanto brilhar, que parecia fogo assim, fogo aceso, ardente. Então, algumas versões chamam de pedra de fogo. É neste monte onde este ser chamado Lucífero vivia, subia, caminhava, dentre outras coisas. Mas havia um outro monte chamado Monte da Congregação, que está para o lado do norte. Este monte, o diabo, desculpa, o Lucífero não tinha acesso. É por isso que ele diz aqui: subirei, irei para este monte, vou lá também me assentar. Ele queria se assentar neste monte. Ele não tinha acesso a este monte. Depois diz assim: ah, subirei acima das mais altas nuvens. Existe também uma classe de anjos chamada nuvens. Não nuvem que a gente vê, que acho que é condensação, uma coisa assim. Se nós verem erro da água, etc., da água atmosférica, a gente olha, vê nuvens, está de nuvens. Não. Mas que nuvens refere-se também a uma classe de anjos. Veja só, tem uma classe chamada estrela de anjos, chamada estrelas da manhã. Tem outra classe de anjos chamada estrelas de Deus. Tem uma classe angelical chamada de nuvens. E o diabo estava abaixo de todas essas classes de anjos. Então, ele não era o braço direito de Deus. Não era. Há que perceber isso. Depois diz assim: e serei semelhante ao Altíssimo. Isto é, ele não era semelhante ao Altíssimo. Era um ser criado pelo Altíssimo, mas ele não era semelhante ao Altíssimo. Ele não tinha a imagem e semelhança do Altíssimo. Quando diz que quer ser semelhante, ele está a dizer assim: quer ser ou ter a imagem e semelhança de Deus, o que ele não tinha. Ok? Há que perceber muito bem isso aqui. E ele, obviamente, vivia no jardim. Isto aqui podemos ver em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Ezequiel 28, verso 13, diz claramente que ele vivia num jardim. Estou aqui, Ezequiel 28, versículo 13, diz claramente que ele vivia num jardim. Deixa-me ler o verso 13, diz o seguinte: estavas no jardim, jardim de Deus. Estavas no jardim, jardim de Deus. Então, é lá onde este anjo Lúcifer vivia. Portanto, ele não era o braço direito de Deus. Diga comigo, partilha comigo, de onde nos acompanha neste momento, onde acompanha a live. Eu peço que escreva aí no espaço de comentários: está em Maputo, na Beira, na Nampula, está em Moçambique, está no Brasil ou Angola, Timor-Leste. Deixe-me saber de onde está acompanhando esta conversa. Vejo aqui muitos internautas ligados a este canal e dizer muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e pedir mais uma vez que possam lembrar-se de partilhar o link do canal e também desta conversa para que os vossos amigos nas vossas outras diversas páginas sociais possam também inscrever-se, aceder ao canal e também pisarem no link para que possam ser notificados sempre que estivermos no ar trazendo aqui novidades do alto. A conversa hoje é muito provocativa. Eu quero falar sobre bênçãos do diabo. Por que é que, efetivamente, os mundanos prosperam mais que os crentes? Por que é que, efetivamente, que quando uma pessoa vai fazer o pacto com o diabo, dispara na vida? Independe das consequências que depois vêm, mas a pessoa dispara. De onde que o diabo apanha essas bênçãos todas, bênçãos entre aspas, para dar a essas pessoas? Qual é o trato que é feito? Então, vimos aqui dois pontos principais até agora. Que o diabo, em algum momento, tornou-se o Deus deste mundo. Segundo, vimos que também quer ver que ele não era o braço direito de Deus. Lembra disso? Ele não era o braço direito de Deus. Terceiro, ponto importante, lembra-se que Lucífero não era maestro do louvor nos céus. Talvez criou na terra, quer na terra física, como na parte invisível da terra. Mas ele não era o maestro do louvor nos céus. Quando falamos da descrição do diabo, algo interessante acontece, mas volto para aí. Mas agora entenda o seguinte: nos céus,
No céu, o louvor está na responsabilidade dos serafins. No céu, o louvor está na responsabilidade dos serafins. É importante que entenda isto. No céu, o louvor está na responsabilidade dos serafins. Eu vou ler para si Isaías capítulo 6, penso que é 6. Isaías 6, sim, acho que 6, 1 a 3. Isaías 6, 1 a 3 traz uma revelação profunda, porque há muita crença de que Lucífero era o maestro do louvor nos céus. Não era. Sim, ele pode ter um momento dirigido louvor. Por exemplo, eu sou salvo, na minha igreja eu canto e adoro a Deus com os demais irmãos, mas eu não sou o líder do louvor na minha igreja, nem sequer faço parte do coral principal da casa do Senhor. Isto é, onde eu estou agora congregando. Não estou lá, mas louvo com eles, adoro, salto, não é? Exponho meu coração diante do Senhor, flui com louvor, flui com o Espírito de Deus, mas eu não sou o líder do louvor. Então, ele muito bem, sim, ele tinha lá instrumentos musicais que lhe foi dado desde o início, primeiro e segundo da sua criação. Ele foi dado instrumentos musicais. Eu penso que é a partir daí que tanta gente começou a confundir, a afirmar categoricamente que ele dirigia o louvor nos céus. Porque se tem condição a Bíblia, o lugar onde ele habitava era na terra. Ele era supervisor da terra, era governante, líder regente da terra, como acontecia, por exemplo, no tempo, na era colonial aqui em Moçambique, em que um país inteiro com 10, 11 províncias, como Moçambique, era classificado como província ultramarina de Portugal. E havia aqui um governador, Salazar, que governava este país em prol de Portugal. Moçambique era uma colônia portuguesa, mas Salazar não era o líder de Portugal. Então, Satanás estava aqui, Lucifer estava aqui na terra e tinha o seu trono na parte invisível da terra, mas ele não dirigia louvor nos céus. Repito, é possível sim que dirigia louvor aqui na terra, porque tinha a incumbência de ter toda a humanidade. Aqui refiro toda a espécie de seres possíveis que na altura existiam. Era o papel dele de introduzi-los a Deus, é trazer a luz de Deus para esses seres aqui na terra, não é? E os levava à adoração a Deus. Obviamente podia ter feito isso, mas ele não dirigiu o louvor nos céus. Nos céus, o louvor está ainda na responsabilidade de serafins, e Lucifer não era serafim, era um querubim. E a missão dos serafins e dos querubins é totalmente diferente. Diz aqui em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu passo a ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. Veja só, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja só, quem está. Volto a repetir. Após a morte do rei Uzias, ele diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um sublime e alto trono. Está sentado no seu trono. Quem está ao seu redor? E fazendo o quê? São serafins. Fazendo o quê? Louvando ou adorando a Deus. Ou o ser que estava no trono. Então, serafins são anjos numa posição muito elevada, ou mais elevada, e passam dia e noite louvando o Senhor. Os anjos são classificados em 3 grupos principais. E o primeiro grupo, lá em primeiro lugar, encontramos os serafins, não querubins. E a missão desses anjos primária é só e somente louvar a Deus, dia e noite. Os serafins praticamente não têm nenhuma outra função senão adorar a Deus. E estes anjos estão ao redor, quer dizer, que estão em volta do trono. Um par de asas cobre seu rosto, outro par os pés, e o outro par, que é o terceiro, é para voar. Aonde? Em torno,
do trono. Fazendo o quê? Cantando, louvando ao Senhor. Ok? Os serafins têm a classificação de serem os mais antigos entre os anjos. São uma espécie de seres sêniores. Ok? São os anjos mais antigos. De todos, toda a classificação angelical, os mais antigos são os serafins. Eles são os mais altos na classificação entre os seres angelicais. Veja só, aqui são os serafins. Eu disse que Lucífero não era um serafim, mas era um querubim. Vamos lá para Ezequiel, voltar para Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Perdão. Veja só 14. Diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger. Tu eras querubim ungido para proteger. Lucifer era um querubim. Desculpe, sim, um querubim. Não era um serafim. Qual era a sua missão? Aqui não diz que era de adorar. Era de proteger. Era de proteger. Querubins são guardiões da glória de Deus. São anjos que não permitem que a pessoa com pecado chegasse ou cheguem a Deus. É o papel primordial de outros querubins, proteger a glória de Deus. Proteger e impedir para que homens, seres com pecados ou não merecedores, chegassem à presença de Deus. Então, tem a missão de proteger a glória de Deus. É por isso que diz assim, no verso 14: Tu eres querubim ungido para proteger. Era um querubim que foi ungido para proteger. Tem a unção da proteção da glória de Deus. Esse é o papel do querubim. E a pergunta é, o que esses querubins protegiam? Protegiam a glória de Deus, mas também protegiam, eram guardiões das riquezas da terra. No verso 13, onde eu li, estavas no Éden, onde? Jardim de Deus, onde? Na terra. Pode dizer assim, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Mais uma vez, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Todas essas pedras preciosas estavam na terra sob a gestão de Lúcifer. Então, ele protegia. Os querubins protegem a glória de Deus. Mas Lúcifer tinha a missão de proteger as riquezas de Deus aqui na terra, que eram representadas por estas 9 ou 10 pedras preciosas. Então, ele já tinha riqueza sobre o seu domínio. Ele tinha riqueza sobre a sua jurisdição, sobre a sua proteção aqui na terra. Foi Deus quem lhe deu, pegou essas riquezas, pôs nas mãos de Lúcifer. 9, se não 10 pedras preciosas estavam nas mãos deste anjo antes da sua queda. Eu preciso que você perceba muito isto, meu irmão. Minha irmã, amigo e amiga, entenda isto. Então, ele já teve acesso a essas riquezas antes da queda do homem. Bem antes do homem cair, ele já tinha acesso a essas riquezas. Então, ele guardava esses 10 minérios. São riquezas que estavam na terra na altura. Ele sabia que Deus fez a terra para ser habitada por anjos, seres, e não sabia até aqui que a terra foi feita para o homem, que Deus faria um homem segundo a sua imagem e semelhança, mas tinha entendimento, tinha conhecimento de que Deus fez a terra para revolver em torno de riquezas ou em torno de dinheiro. Ele já sabia disso. Por isso que ele tornou-se guardião dos 9 minérios, que se traduzem hoje em todo tipo de riqueza que existe na face da terra hoje.
principalmente no que tange minérios. Eu sabia disso. Então, o que ele fez? Ele escondeu uma parte dessas riquezas. Como é que eu sei? Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Ele tinha cerca de 9 ou 10 minérios à sua disposição e sabendo que a terra eventualmente irá revolver, assim que é, em torno das riquezas, o que ele fez? Simplesmente escondeu uma parte desses minérios. Aqui estamos em Gênesis capítulo 2, 11 e 15. O nome do primeiro, estamos no Jardim de Éden, depois lembra-se que vinha lá a água, saiu de Éden para o jardim, então dividiu-se em 4 canais. Lembra disso, né? Então, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. Tendo aqui ouro, o primeiro minério. E o ouro desta terra é bom. Ali havia obdélio e a pedra sardônica. Está vendo aqui sardônica? Vimos em Ezequiel também, tendo aqui obdélio e sardônica. O nome segundo rio é Agion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idikel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então vemos aqui, essas riquezas ainda estão em sua posse. Porque ele pode, e portanto, ele pode dar a quem quiser. Então, também quer ver que as riquezas estão com ele ainda. Aqui fala de 2 ou 3 ou 4 minérios. Onde estão os restantes? Ficaram com ele. O que ele fez? Ele escondeu. Deus sabe. É claro que Deus sabe. Mas, por alguma razão, Deus deixou que até hoje assim continua. Ele estava encarregue desses minérios todos. Quando ele cai, ele ficou com alguns, escondeu. Eu disse que aqui só aparecem 2, 3 ou 4 minérios. Que nos fala que estavam no jardim de Éden, onde Adão estava. Os restantes minérios ficaram com ele. Estão na sua posse até hoje. Deixa-me só ler aqui. Vamos lá para Mateus. Mateus 4. Mateus capítulo 4. Há de ver uma coisa interessante aqui. Mateus 4. Eu vou ler aqui o versículo 9. Diz assim. Me quer falar sobre a tentação de Jesus. Diz assim no verso 9. E disse-lhe, quem falou o diabo com Jesus, ou para Jesus, tudo isto, ok. Vou começando do 8, diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quando diz glória deles, que glória refere-se à riqueza deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Tudo isto te darei, se prostrando-me, se prostrando-se, posso me adorar. Eu não posso dar a si do que não tenho. Não tenho como te dar do que não tenho. Então, ele se disse que posso dar a si, Jesus, todas essas riquezas. É porque ele tinha riquezas na sua posse. Então, é a partir dessas riquezas em sua posse que ele dá às pessoas que vão fazer pacto consigo. Ele dá simplesmente em troca de 2 coisas. Primeiro é a adoração. Segundo é a alma das pessoas. É por isso que ele disse aqui. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei se você se prostrar e me adorar. Ele dá a tudo que é pessoa que vai ter com ele em troca de 2 coisas. Adoração. 2, alma. É por isso que disse Jesus Cristo, que adianta o homem ganhar todo este mundo e perder a sua alma. E Apocalipse, penso que 18, dá a entender que um dos comércios que há no mundo é o comércio de almas. Portanto, o que achou desta conversa até aqui? Deixa-me ver aí nos comentários o seu pensamento a respeito da mesma. E quero que você, mais uma vez, se não fez, inscreva-se no canal e que possa partilhar o link dessa conversa para seus amigos nas suas diversas outras páginas sociais. Vamos parar por aqui por hoje. Quero dar o tempo assim de meditar nesta conversa que está intitulada Bênçãos do Diabo. Bênçãos do Diabo.
Por que é que as pessoas não salvas tendem a prosperar muito mais rápido até que pessoas salvas? Amigo, amiga, muito obrigado. Fundo do coração, pelo carinho da sua audiência. Eu volto para a semana, quando for prontamente a hora 19, para continuarmos a segunda parte desta conversa. Bênçãos que vêm do diabo. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Desejo a si e família uma boa continuação no final de semana. E amanhã, se for crente, para a sua casa espiritual, adorar o seu Deus e também comungar com os seus irmãos na fé. E ter uma semana super mega abençoada que é a próxima. E no sábado, às 19, cá estaremos para continuarmos com esta conversa. Me diz sobre esta conversa, bem se terá dúvidas ou questões, iremos então endereçar a próxima semana. Um abraço bem forte, até para a semana, querendo Deus. Tchau, tchau.